Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao nosso curso de psicomotricidade. Estamos na segunda aula. Caso você tenha perdido a primeira, corre lá para assistir, para entender o que é psicomotricidade, em que contexto que surge, quem é o psicomotricista. Nessa aula, a gente vai falar exatamente sobre uma metodologia dentro da psicomotricidade, que é a chamada psicomotricidade relacional. Só que antes da gente falar exatamente sobre a psicomotricidade relacional, vamos entender uma coisa. Pensa numa criança. Eu tenho certeza que você já pensou em brinquedo, brincadeira, chupeta, mamadeira, beijos e abraços, proteção, cuidado. Mas agora pasme você. Essa ideia de infância é uma coisa relativamente nova. Criança não foi criança como a gente conhece sempre. Então, para a gente falar da psicomotricidade relacional, a gente tem que entender o contexto do que foi a infância ao longo dos anos e especialmente o que foi o brincar. Vamos voltar a falar de história. Idade Média, lembra lá? A igreja que ditava as regras, como as pessoas deveriam viver, como elas deveriam se comportar. Hoje, pessoal, a gente sabe que o afeto, amor, proteção, dar colo, dar beijo, dar abraço, a gente sabe que isso é fundamental no desenvolvimento infantil, em diferentes aspectos. Só que isso, pessoal, de cuidar da criança, beijar e abraçar, é uma coisa muito nova. Vejam só, na Idade Média, o que marcava as relações? Era justamente a falta de afetividade. Amor, carinho, colo, beijo não era algo importante, não era visto como necessário, não era permitido expressar esses sentimentos. Isso tanto para o rico quanto para o pobre. Já começa que, especialmente entre os ricos, os nobres, não era aquilo que nem a gente vê lá no filme da Disney. A princesa se apaixona pelo príncipe, aí eles casam, vão viver num castelo e fazem uma família linda. Isso aí é Disney. Na vida, como é que a coisa funcionava na vida real? Eu tenho um reino, você tem um reino, eu caso minha filha com o seu filho, a gente junta e fechou. Muitos casamentos, o homem nem conhecia a mulher. Na história do Brasil foi assim. Dona Leopoldina casou por procuração, o noivo nem estava no casório. Então, não tinha essa ideia de amor, de a gente se ama, vamos ter um filho, a gente vai se amar e ser feliz. Não era real. E aí a ideia, como era? Quanto mais menino, melhor. Vamos fazer filhos. Por quê? Não só pela falta de ideia, de noção de métodos contraceptivos, mas também por quê? Primeiro, lembra que eu falei que a igreja que mandava e desmandava nas coisas? A igreja bania, vetava, condenava o sexo que não fosse para procriar. Então já começou daí. Então se vai namorar, vai lá fazer, vai ter que ter filho. É para essa finalidade que a coisa existe. Para o pobre, para o camponês, por que fazia um monte de filho? Pessoal, comia-se o que a terra dava. Então se eu tenho 10 filhos, não tem essa de vou mandar meu filho para a escola com o tênis do Ben 10. Nada. Filho, você tem boca, você come, então você trabalha. Então tinham-se muitos filhos para ajudar na plantação, a tirar o leite da vaca, a alimentar a galinha. E o rico? Por que o rico tinha uma penca de filhos? Pessoal, os nobres, eles queriam garantir a descendência da família. A gente não fala, é o sangue azul. Não queria se misturar com a plebe. Então, essas pessoas casavam, não por amor, mas pelos interesses, e tinham uma penca de filho. Por quê? Pessoal, nessa época, com 30, 40 anos, a pessoa já estava mais para lá do que para cá. As pessoas morriam de diarreia.
mortalidade materno-infantil altíssima. Se a criança passasse dos 2 anos, glória a Deus. Por quê? Morrer era a coisa mais fácil que tinha. Não que hoje seja difícil, mas já foi pior. Então, o que acontecia? Bom, vou ter um filho 1, porque já começa que o filho, para assumir determinados títulos, tinha que ser homem. Já começou daí. Fiz o filho 1, é menina, vou fazer o filho 2, é menino, morreu. Vou fazer o filho 3, é menino, vingou. Mas o menino, ele pode morrer a qualquer minuto. Então, vou fazer mais um, mais um, mais um, mais um. Por quê? Se o filho A morre, eu tenho o B para assumir, tenho o C, e assim ia. Então, não era de, ai, que amor, vamos fazer uma família. Não, a criança era meramente um peão a depender dos interesses de quem fosse o pai, a mãe e a família. Se você é um camponês ou se você é um nobre. Nessa época, pessoal, se a gente olhar mesmo aí na figura, olha a roupa dessas crianças. Vocês acham que dá para subir na árvore, correr? O vestido da menininha, se ela corre, ela cai de cara no chão. Por quê? Brincadeira não era importante. O entendimento das pessoas é que a criança era um adulto em miniatura. Então imagina que você vai brincar, vai correr, vai explorar, vai se sujar de barro, nada. Você é um adulto tal qual seu pai e sua mãe. Então não tinha esse que aspecto lúdico. Imagina. Então brincar não era importante. Brincar não era incentivado. Bom, eu falei lá na aula 1 que na Idade Moderna acontece a Revolução Industrial. Então, se antes, eu lembro lá que eu dei o exemplo do sapato, se eu queria lá na Idade Média um sapato, eu encomendava um par de sapato para o artesão, tudo muito caro, muito inacessível, inalcançável. E nesse período, as pessoas estão morando onde? No interior. Então tem grandes plantações, os nobres vivem em mansões e castelos, é tudo muito espaçoso. Quando a Revolução Industrial acontece, as indústrias elas são instaladas nas grandes capitais. A princípio, aonde? Em Londres, na Inglaterra. Então a gente tem lá as indústrias, na cidade grande, né, na capital, e a gente tem o povo lá tudo no interior. Quando começa esse processo de industrialização, as pessoas deixam o campo e começam a inflar essas cidades. Londres, nesse período, era um dos piores lugares do mundo para se viver. Era extremamente insalubre. Não tinha saneamento básico, era cocô na rua, era 1000 pessoas num lugar que cabiam 10. Era caótico. E aí, nesse contexto de pessoas migrando do interior para a capital, as indústrias sendo instaladas, surge uma nova classe social, que é quem? É a burguesia. O olhar da burguesia para a criança começa a mudar. Não é mais aquilo de, vou fazer filho para assumir meu título de nobre, vou fazer filho para tirar o leite da vaca. Não. Pensa comigo, eu sou um burguês, eu tenho um pequeno comércio. Agora, eu não preciso mais de 10 filhos para plantar feijão. Eu não preciso mais de 10 filhos para passar meu título de nobre. Porque burguês não tem título, burguês não é nobre. Ele pode ser rico, mas não tem título de nobreza. Então eu não preciso mais ter uma penca de filhos. Eu vivo em um lugar... Lembra que eu falei Londres, extremamente insalubre, não cabe gente. Então, nem se eu quisesse parir 10 crianças, eu ia ter espaço para enfiar as 10 crianças. Então, as famílias começam a ser cada vez menores. O burguês, ele precisa de produtividade, ele não pode mais ficar dando conta de filho. Então, o molde das famílias começam a mudar. A figura da infância e da criança começa a mudar. E aí a criança ela passa a ter o quê? Acesso à educação, à proteção e ao afeto. Ai, Ana, que lindo, né? Agora a coisa vai, né?
Pessoal, para e pensa, vocês acham que isso aí se aplicavam para todas as crianças? Toda criança podia brincar? Podia se sentir amada, acolhida? Isso é o filho do burguês. O filho da classe operária não estava na escola que nem o filho do burguês. O filho da classe operária não estava brincando. Ele estava nas indústrias trabalhando. Veja, nesse contexto, não é que tinha lei trabalhista, vou pegar a minha carteira de trabalho, vou sair fora, vou processar este patrão. Essa ideia de leis trabalhistas, quais são os deveres e os direitos do funcionário, do patrão, isso é muito recente. Nessa época, para a classe operária, era salve-se quem puder. As pessoas trabalhavam 12, 18 horas ao dia nessas indústrias. E não eram só os adultos, as crianças também. Então o filho do operário, o filho que não era da classe burguesa, não brincava, e sim trabalhava. Bom, avançamos no tempo e chegamos à idade contemporânea. As crianças começam a frequentar mais e mais as escolas. Aquele contexto caótico de indústria, revolução industrial, todo mundo trabalha, mulher grávida, criança, idoso, faz com que comecem a ter os sindicatos, as leis trabalhistas e o trabalho infantil passe a ser proibido em praticamente todos os lugares. E infelizmente a gente ainda vê pessoas caindo no crime de colocar a criança para trabalhar. Criança não trabalha. Beleza, criança e as leis trabalhistas, a criança começa a ir para a escola, o filho do operário também. São escolas normalmente religiosas, muitas vezes regidas por padres, por freiras. E aí a brincadeira começa a ser mais aceitável em determinados momentos. Só que os castigos físicos, quem aí tem vô, tem vó, já ouviu aí a história da palmatória. Vacilou, era a palma da mão para cima e tomava. Não tinha choro. Então, os momentos de brincadeira, eles eram muito específicos e muito aproveitados. Não era que nem, nossa, me deu uma vontade de sair correndo agora e brincar, pular. Não, a criança tinha ali a hora certa para fazer, porque senão ela era punida. Ana, você falou que, nesse contexto, as crianças vão cada vez mais sendo inseridas na vida escolar. Inclusive o filho do trabalhador, da pessoa pobre. Sim. Tá, se ela tá na escola, a escola tem educação física, né? Que legal. Podia brincar, né? O professor passava uma aula pensando no aspecto afetivo do movimento. Não. Nessa época, o que rolava? Era uma educação física completamente militarizada. E isso inclui também no Brasil. O Brasil sempre teve uma tendência eurocêntrica, uma cultura eurocentrada. A Europa fazia, o Brasil copiava, o que era de bom e também o que era de ruim. Na Europa surgem as escolas gímnicas ou as escolas ginásticas. Então a gente tem a escola sueca, a escola francesa. Para vocês entenderem como eram essas aulas de ginástica. Olha aí a foto, as criancinhas, todo mundo fazendo o mesmo movimento, ó. Era estabelecida uma sequência de movimentos pré-estabelecidos, pré-determinados. E aí o professor passava, todo mundo copiava. Ana, e se eu quisesse virar para o outro lado? Boa sorte. Lembra que eu falei do castigo físico? Então não era exatamente uma educação física consciente, um movimento integrado. Não, era um movimento pelo movimento. O professor fazia, você simplesmente copiava e não tinha choro. Beleza, então a gente já viu que a brincadeira era muito restrita, as crianças eram muito tolhidas. E aí, quando é que a coisa começa a surgir? Lembra lá, 1907, surge a psicomotricidade como uma ciência, uma área do conhecimento, na França. Em 1970, a gente vai ter um casal, também na França,
a Anne e o André Lapierre, o casal Lapierre, que começa a questionar esse modelo. Gente, a psicomotricidade já existe. A gente já tem essa noção de que o movimento não deve ser só pelo movimento. Tem que integrar, tem que ter o desenvolvimento global. É o motor? É o motor, mas também tem que ter o cognitivo e tem que ter o afetivo. Como que a gente vai fazer a coisa andar, estimular? Surge então, com base nos estudos desse casal, a chamada psicomotricidade relacional. E aí ela surge com uma contraposição ao modelo educacional da época, e ela começa a dar um olhar, começa a direcionar o olhar com muita atenção e muito carinho para o quê? Para a brincadeira. A brincadeira aqui a gente vai chamar de movimento simbólico. Grava essa palavra. Movimento simbólico, o que é? Vou brincar de casinha. Ai, nossa, agora essa caixa de papelão aqui é meu carro. É o que? É a criança sendo criança. E aí a gente fala que nessa metodologia o movimento ele tem um caráter naturalista. Que o quê? Ele valoriza o movimento espontâneo e ele contempla tanto o aspecto motor quanto o aspecto simbólico. Então, o movimento naturalista, esse caráter naturalista do movimento, ele reflete o quê? Na espontaneidade. Lembra que eu dei o exemplo lá da ginástica gímnica? Ginástica gímnica é ótima. Nas escolas gímnicas, o professor mandava levantar o braço direito, eu quero levantar o esquerdo. Isso é um movimento espontâneo. Se antes não podia, era punido, era castigado, aqui, com esse olhar da psicomotricidade relacional, ele é incentivado. Tá, e por que é tão importante o movimento simbólico dentro dessa metodologia? Qual que é a importância da brincadeira? Vamos lá. Pessoal, você que está aí me ouvindo, não tem dia que a gente tá meio, nossa, sei lá, eu tô esquisito hoje? Ai, nossa, tô com um negócio aqui dentro, um negócio, não sei o que é. Veja bem, se pra gente, adulto, às vezes é difícil, e você sabe o que é tá triste, com fome, com dor de barriga, chateado, com raiva, você conhece já essas emoções, você já experimentou, você sabe nomear isso. Se às vezes a gente que já conhece todos esse rol de emoções não sabe identificar o que está acontecendo dentro da gente, agora você imagina para uma criança. Então, a criança, muitas vezes, ela não sabe verbalizar, identificar e expressar o que está dentro dela. Se ela está triste, se ela está com raiva, se ela está passando por algum conflito. Às vezes ela não tem nem consciência, ela não consegue amadurecer aquela emoção, aquilo e trazer para o plano da consciência. Tá dentro dela, mas ela não consegue pôr aquilo para fora. E aí, quando você propõe uma brincadeira, essa questão aparece. O conflito aparece, a emoção aparece. E isso, pessoal, é fundamental. Porque você consegue identificar questões muito importantes nessa criança. Às vezes, por meio da brincadeira, você consegue até detectar coisas de natureza criminosa, negligência, violência, abuso físico, verbal. Então, é muito importante que a gente, quanto adulto, quanto profissional, a gente entenda muito bem as nuances da psicomotricidade relacional e valorize o brincar. Não é que nem lá na Idade Média, isso aí é besteira, isso aí é bobagem. Não é. Não é. A brincadeira, por meio da brincadeira, a criança aprende e a criança também se expressa. Então, a gente tem que ter esse olhar de valorizar o brincar e também, como ser humano, a gente tem que ter a sensibilidade, o tato, o quê? De acolher essa criança, de fazer com que ela se sinta segura naquele ambiente. Para quê? Para que ela se expresse. Para que na brincadeira ela mostre quem ela é, o que aflige. É um pouco desconcertante, para não dizer perturbador, esse desenho.
Isso aqui é o desenho de uma criança vítima de abuso sexual. Então vamos por partes, vamos esmiuçar. Primeiro a gente vê aqui uma criança. Como é que está o semblante dessa criança? Tá para baixo, né? Os olhos parecem que demonstram tristeza, vergonha, medo. E aí, ó, qual que é o cenário? Our picnic, nosso piquenique. Você pensa, poxa, piquenique, a criança na bicicletinha, era para estar feliz, o sol, né? Mas olha só a carinha dela. Ela tá triste. Quem mais aparece nesse desenho? Os pais. Presta atenção aqui, ó, mami, a mãe. A mãe tá olhando para baixo também. A mãe tá triste. Então a gente, como profissional, a gente consegue inferir algumas coisas. Será que a mãe sabe e tá triste? Ou será que a mãe tá olhando para baixo porque ela finge que não sabe o que tá rolando? Aqui a gente vê quem? O daddy, o pai. O pai tá ok, né? Mão na cintura, às vezes demonstra, sei lá, uma confiança de estar ali com a mão na cintura, um autoritarismo. E aí quem vem? O uncle, o tio. E aí a imagem faz todo sentido. O que tem no meio das pernas do bonequinho? A gente vê um órgão genital desenhado, né? A gente vê um rabisco, né? Um desenho em formato fálico. É bastante perturbador ver esse tipo de coisa. Mas aqui a gente consegue, por meio da brincadeira, do desenho, a gente consegue ver que tem algo de errado acontecendo. Pessoal, a psicomotricidade relacional, ela vai ter dois aspectos. Um, que é o que a gente vai chamar de aspecto profilático. O que é profilático? É como se fosse algo no sentido de preventivo. Mas você vai prevenir o quê? Pessoal, o aspecto profilático da psicomotricidade relacional, ela é aplicada em crianças muito pequenas, que estão ainda no início da vida escolar. Como se aquela criança fosse uma grande tela em branco, a ser pintada e a ser preenchida. Então, você tem que aplicar essa metodologia pensando nesse aspecto quando a criança é muito pequena, de modo que a personalidade dela ainda não está completamente estruturada. E é preventiva por quê? Porque ela previne eventuais distúrbios e desvios que podem acontecer depois, durante a vida escolar. E aí, qual que é o objetivo da psicomotricidade relacional, pensando no aspecto profilático? Lembra lá, a criança é uma tela em branco. Então você prepara ela para os próximos anos da vida escolar. 2, você desperta o seu desejo de aprender, de ser criativa, de ser curiosa, de se envolver. 3, facilita a sua inserção social. Pensa lá você, pode ser que você não se lembre, mas você era bem pequeno. Você ficava na sua casa com a sua mãe, o seu pai, o seu cachorro, sua avó, periquito, papagaio. Você tinha sua naninha, você tinha seus brinquedos. Você comia a hora que você queria, você brincava a hora que você queria. Você tinha chamego a hora que você queria. Aí, de repente, te colocam na escola. São pessoas completamente diferentes, pessoas até então completamente desconhecidas. Você tem hora para sentar, hora para levantar, hora para lanchar. Hora certa para brincar, um conjunto de regras. É um mundo completamente novo, é uma experiência muito desafiadora para a criança. Então, quando a gente pensa no aspecto profilático da psicomotricidade relacional, a gente também está pensando no aspecto social dessa criança. Lembra lá da afetividade. Para a criança conseguir se integrar na turma, se sentir pertencente, se sentir próxima ao professor. 4, melhorar a sua capacidade de relacionar-se, expressar-se e lidar com seus próprios sentimentos, como a agressividade, a vergonha, a afetividade, a autoestima. Pessoal, muitos desses sentimentos, dessas emoções, a gente só vai experimentar mesmo quando está na escola.
Lembra a sensação de apresentar seu primeiro trabalho lá na frente da sala de aula? Quando você estava na sua casa com a mamãe, o papai, a vovó, o periquito e o papagaio, você não sabia o que era isso. Você não sentia o que era isso. Você nem conhecia esse sentimento. Então, a psicomotricidade relacional nesses anos iniciais da criança, na vida escolar, prepara ela melhor. Para quê? Para quando chegar a hora dela conhecer essas emoções de fato, ela vai estar mais preparada, mais tranquila, mais segura. A gente também vai ter aí, depois que já tem a estruturação da personalidade do indivíduo, a gente vai ter o aspecto terapêutico dessa metodologia. E aí, qual que é o objetivo do aspecto terapêutico? É buscar no indivíduo vivências e emoções até então não revelados. Lembra lá que eu falei do exemplo? Ai, a gente que é adulto fala, ai, nossa, eu tô com um negócio ruim em mim, mas não sei o que é. Então, o nosso objetivo aqui como terapia é propor para essa criança experiências, vivências, momentos que ela possa externar essas questões por meio do brincar, do movimento simbólico. Um exemplo, em uma brincadeira de casinha, a criança ela trata o bebê, a boneca, como de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais rude. Isso aí pode denotar que ela está sendo tratada assim. Ou, de repente, ela trata um outro boneco de uma forma muito afetuosa. Que é o quê? De repente, a mãe pode estar fazendo diferença entre os filhos. Então, a gente tem que ter muito tato, muita sensibilidade para identificar e saber o que está acontecendo. Aí também tem o exemplo do desenho livre, como a gente viu, aquela figura muito triste. E o papel do psicomotricista nesse método? Ele se envolve, ele participa, ele atua junto ao grupo. Pode ter contato físico, claro, dentro do que a proposta prevê. E nesse método, o psicomotricista ele é um mediador. Ele não traz a aula fechada, pronta. As atividades elas não são dirigidas. Por quê? O protagonista aqui é a criança. Porque a gente visa também desenvolver a independência, a autonomia, a criatividade. E aí vamos concatenar as ideias, tudo que a gente viu até agora. No passado, infância, brincar, ludicidade, não tinha importância e o significado que tem hoje. O casal Lapierre, eles criam essa metodologia da psicomotricidade relacional em contraposição ao modelo educacional da época. Conservador, não pode levantar, não pode fazer, não pode, nada podia. Nessa metodologia a gente prevê o quê? Que o brincar faz com que a criança demonstre emoções e sentimentos que muitas vezes nem ela se percebe, nem ela se dá conta. O método tem caráter profilático, lembra lá, criança uma tela em branco, comecinho da vida escolar, ou terapêutico, criança já é maior, então promover o quê? Vivência, experiência, brincadeira. E o psicomotricista, o que ele faz? Ele participa ativamente da aplicação do método, mas não traz as atividades fechadinhas. Agora tem que brincar assim, agora tem que brincar assado. Não, ele traz atividades não dirigidas. Pode brincar, a brincadeira fica aí por conta da criança. Ela é a protagonista, ela que comanda. Pessoal, essa foi a nossa aula, espero vocês numa próxima. Bons estudos!